Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui mais uma vez para o nosso querido canal com mais um vídeo, mais um tema para a gente poder conversar um pouquinho. E o vídeo de hoje é meio que uma sequência, uma parte 2 do vídeo da semana passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos pontos negativos de ser terapeuta ocupacional, né? De novo, sobre a minha concepção, a minha vivência, a minha perspectiva. Né? Nem tudo são flores, a gente sabe que isso não vale só para TO, para todas as profissões, para tudo que a gente faz na vida, né? Tem o ônus e o bônus, lado positivo e lado negativo. Então eu vim compartilhar com vocês um pouquinho hoje quais são os pontos negativos que eu vejo de ser terapeuta ocupacional. Mas antes da gente começar, aquele recado de sempre. Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, qualquer outro vídeo aqui do canal com quem você acha que possa se interessar, tá bom? E o nosso Instagram também, papo.d.to, vai lá também, que tem coisa legal lá, tá? Então vamos lá, gente. Eu tava até pensando, e realmente falando, esse foi um vídeo que eu adiei um pouco para fazer, porque eu fico muito crítica, eu sou muito autocrítica, assim, com as coisas, e eu fico pensando, nossa, o que de fato para mim hoje é um ponto negativo de ser terapeuta ocupacional? E eu acho que, claro, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito da minha profissão, da minha escolha, enfim. E para mim é um pouco difícil achar alguns pontos negativos, assim. Então, resolvi pensar, tá, quais são os pontos problemáticos que a gente pode pensar hoje na carreira e por ser terapeuta ocupacional, tá? Eu acho que o primeiro ponto é sobre o desconhecimento que ainda se tem sobre a profissão. Eu falei no vídeo dos pontos positivos que eu vejo que a TO está num momento de ascensão, comparado a épocas anteriores do desenvolvimento da profissão, isso é inegável. Mas eu também acho que ainda existe um desconhecimento muito grande sobre a terapia ocupacional, em termos do que ela faz, onde que ela pode ajudar, que a TO não é uma especialização, ela não é uma pós, ela é um curso específico de graduação, reconhecido, né, que tem todas as suas diretrizes nacionais curriculares estabelecidas, né? Então, essa dificuldade em relação ao conhecimento da terapia ocupacional, eu falo que às vezes ela é um pouco desgastante, sim. É claro que eu sempre encorajo e falo, vocês já viram eu falando isso em outros vídeos, né, sobre que a nossa obrigação, é nosso papel também esclarecer quando uma pessoa pergunta, mas o que é TO? Não sei o que isso faz. Mas, gente, sendo bem realista, né, às vezes isso cansa, sim. Né, a gente fala, nossa, passa anos e anos e parece que ainda não tem esse conhecimento como outras profissões têm, como, por exemplo, a fisioterapia, a psicologia, a fonoaudiologia. A TO fica, às vezes, naquele limbo ali, né? Então, eu acho que isso é um ponto negativo, assim, mais cansativo, né, de ser terapeuta ocupacional ainda. E eu acho que o segundo ponto vem puxando desse primeiro, que tem a questão de, em alguns casos, em algumas áreas, em algumas localidades, enfim, ainda ter uma desvalorização profissional. Eu não sou hipócrita de chegar aqui para vocês e falar assim, não, gente, hoje a TO, todo terapeuta ocupacional recebe o que está lá na tabela dos honorários do Conselho Federal. Não recebe, gente. Desculpa. Não recebe. Então, o salário muitas vezes fica aquém desse lugar, do que é estabelecido lá pela tabela de honorários, né? E eu acho que aí também tem um outro ponto negativo. Eu vejo que a classe de terapeutas ocupacionais, ela não é unida. Ainda existe muita competição dentre os terapeutas ocupacionais. Jaco, mas o que você fala em termos de competição? Eu falo em vários âmbitos. Um deles, por exemplo, se eu vou receber um paciente lá e eu tenho o valor da minha consulta X, né? E aí outro terapeuta vai lá e fala, não, mas eu cobro mais barato, eu cobro isso aqui. Eu já vi, gente, terapeutas ocupacionais atender pela hora, sei lá, R$25 o atendimento, R$23 o atendimento. Isso é absurdo, né? Se você for pensar o seu tempo de dedicação, você é um profissional formado, o seu investimento de dinheiro para se formar, para fazer curso, para se especializar, né? E você olha e fala, nossa, isso ainda acontece? Ainda acontece, gente. Essa desvalorização, às vezes, em planos de saúde, quando você vai trabalhar, em empresas, instituições, isso ainda acontece e eu acho que é um ponto negativo, né? Uma outra coisa, um outro gancho que eu acho que vem disso de ser ponto negativo também, que eu vejo em muitos casos, essa dificuldade, essa falta de você ter um plano de carreira enquanto um terapeuta ocupacional. E esse eu acho que é principalmente um plano de carreira quando eu falo de uma atuação clínica, quando você vai atender pacientes e tudo mais. Muitas vezes o que acontece? A empresa te contrata e você fica naquela função anos e anos e anos.
Você não tem um plano de carreira, muitas vezes, por exemplo, para você entrar como um terapeuta ocupacional clínico que vai atender, e daqui a algum tempo você vai se tornar um supervisor, um coordenador de setor, né? Fazer parte de alguma questão da gestão. Muitas vezes isso não tem esse plano de carreira. Claro que reajustes salariais ao longo do tempo aí pode ser que você tenha, né? Mas esse plano de carreira, em termos dessa perspectiva de crescimento, eu vejo que muitas vezes isso ainda também não acontece muito. Claro que eu também não posso generalizar, falar, gente, em toda instituição é assim, até porque eu não sei, mas na minha experiência eu vejo que isso é um ponto difícil e que eu acho que a gente pode ser considerado sim um ponto negativo, tá? O outro ponto que eu coloquei aqui, gente, é o desgaste físico e emocional. De novo, eu ressalto que isso é da minha experiência, da minha vivência, né, já que pessoa e já que TO, que percebo isso, gente. É extremamente desgastante, sim. Se a gente fala assim, não é, super tranquilo fisicamente, emocionalmente, gente, eu acho que isso é uma mentira. É desgastante, sim, a gente se cansa, né, a gente sente dores, a gente se desgasta com os casos, com as demandas. Eu já falei isso também, né, se você parar para pensar que nós somos profissionais, assim como outros profissionais, né, do campo da saúde, educação, da assistência, enfim, que a gente lida com pessoas o tempo todo e a gente está lidando com vidas, com expectativas, né? Pensem, essa família chega para mim, no caso, e traz esse filho que tem um diagnóstico, acabou de receber, já faz tempo, já perdeu as esperanças, ou que ainda não tem, tá em investigação, e pesa muito na gente, sim, viu? Essa questão de tipo, eu preciso dar essas respostas, eu preciso acolher essa família, eu preciso saber o que fazer o tempo todo. Isso é desgastante, né? Consome a nossa energia e ao longo do tempo a gente vai percebendo isso sim. Fora o desgaste físico. E o desgaste físico, eu acho que ele é mais variável, no sentido, eu penso, quem trabalha com crianças do que uma pessoa, por exemplo, que trabalha, sei lá, na reabilitação de membro superior, por exemplo. Não que não canse você trabalhar, mas eu fico pensando, na minha atuação hoje, eu passo o dia todo, das 8 da manhã às 6, 6:30 da tarde, sem parar, gente. É assim, eu não sento pra fazer uma coisa. Às vezes eu sento com a criança por um momento ali pra fazer a coisa, mas eu tô em movimento, eu tô colocando equipamento, tirando equipamento da sala, tô engajando em brincadeiras, eu tô fazendo junto com a criança. E isso desgasta fisicamente, né? E claro que exige da gente um cuidado, tanto emocional. Eu falo terapia para todos e todo mundo devia fazer terapia, né? Porque isso é pesado e o desgaste físico também. Então, acho que esse é um ponto, digamos assim, negativo, né? Não sei se negativo, mas um ponto de alerta que nem tudo vai ser flores, né? No dia a dia aí do terapeuta ocupacional, tá bom, pessoal? Esses foram os pontos que eu separei aqui para vocês refletirem, pensarem um pouquinho. Quem tiver, né? Quem for ITO, tiver experiência, quiser contar, já, para mim o ponto negativo são outros. Deixa aqui nos comentários, que vocês sabem que eu adoro conversar, ouvir a opinião de vocês também, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.